Olá, tudo bem? Sou a professora Érica Regina, professora formadora do Centro de Formação Antonino Freire. E nessa aula nós vamos continuar com o tema da progressão das habilidades. Agora, que já entendemos como essa progressão funciona, vamos ver como ela pode ser aplicada em uma sequência didática. Vamos entender, a princípio, o que é exatamente uma sequência didática, como é que ela é classificada, como ela é conceituada. A sequência didática ela pode ser entendida como uma estratégia educacional, ou seja, uma forma de facilitar, de propiciar a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. O objetivo de uma sequência didática é resolver ou ajudar os estudantes a resolverem dificuldades reais sobre temas específicos. E isso acontece, né, essa aprendizagem, ela vai acontecer quando há uma construção e acumulação de conhecimentos sobre esse tema, sobre o tema trabalhado na sequência didática. E isso ocorre a partir do planejamento e da execução de várias atividades que conversam entre si, várias atividades articuladas envolvendo esse tema. Então, quando se fala em sequência didática, né, processo de aprendizagem, é fundamental a gente entender a trilha dessa aprendizagem, ou seja, como ela se dá dentro de uma estrutura hierárquica. E para isso, eu trago para você a taxonomia dos objetivos educacionais, também conhecida como taxonomia de Bloom, que é uma classificação hierárquica desses processos cognitivos. No nível mais básico da aprendizagem, ou seja, a aprendizagem inicial é lembrar e compreender. Então, lembrar é um processo cognitivo simples, né, primário, que vai avançando até chegar na criação. Então, nesse nível mais básico da aprendizagem, nós temos o lembrar e o compreender. Para compreender, é importante que o estudante ele lembre de algum tema, lembre de algum assunto. Mais adiante, quando ele já consolidou esse processo, esses dois processos de lembrar e de compreender, ele está apto a entrar em um nível mais intermediário, né, um nível um pouco mais acima. Então, os processos cognitivos de aplicar e analisar são mais complexos do que lembrar e compreender. Existe uma relação, né, de dependência entre esses processos. Então, até que o estudante chegue a analisar e aplicar um conceito, uma aprendizagem, ele precisa antes lembrar e compreender. Assim, ele vai estar apto, né, para avançar para o nível avançado, que é criar, avaliar e criar. Lembrando que ele só vai chegar a criar, seguindo essa estrutura, depois que ele lembrar, compreender, aplicar, analisar e avaliar. Certo? Então, dentro de uma sequência didática, é muito importante considerar essa progressão das habilidades, a progressão do desenvolvimento. Então, dentre as habilidades relacionadas ao processo de lembrar, tem citar, descrever e identificar. Vamos lembrar que esse processo é o processo primordial, o processo inicial dentro da aprendizagem. As habilidades relacionadas a compreender, nós podemos citar aqui o explicar, relacionar e esquematizar. Aplicar está relacionado aos verbos ou às habilidades de utilizar, classificar e calcular. Enquanto que analisar envolve habilidades de resolver, categorizar e comparar, dentre outras. Avaliar se relaciona a justificar, estimar, selecionar, e criar, que é o processo final, né, o mais complexo, está relacionado a elaborar, produzir, idear. Certo? Então, o estudante, dentro do seu processo de aprendizagem, ele vai passar por essas diferentes etapas, sempre indo do processo cognitivo, né, da aprendizagem mais simples, mais elementar, até chegar à mais complexa, mais avançada. Então, para elaborar uma boa sequência didática, além de considerar esses elementos, né, da progressão das habilidades, desses objetivos de aprendizagens, alguns pontos precisam ser observados, né? Existe também uma sequência na hora de elaborar a própria sequência didática. A primeira é apresentar a proposta aos alunos. É nesse momento que o professor vai
envolver os alunos dentro dessa proposta. Também, nesse momento, se colocam, né, os combinados, o que se espera dos estudantes a partir dessa sequência didática, como eles devem se portar diante das atividades, o que se espera deles a partir dessa propositura. Na sequência, o professor define os objetivos. E aqui é importante a escuta dos alunos, né? Saber não só quais são as demandas de aprendizagem desses estudantes, mas também quais são os seus interesses. Lembrando que a aprendizagem significativa, ela envolve não só o que o aluno precisa aprender, mas também aquilo que ele tem interesse em aprender. Na sequência, faça a definição da sequência didática. É aqui onde você, professor, vai descrever exatamente o que pretende acontecer, né, o que pretende, quais são as atividades pretendidas para cada aula. E aqui é importante que esse planejamento ele seja flexível, ou seja, que ele possa, sim, ir se adaptando, sofrer alterações ao longo do processo, né, não pode ser engessado, afinal de contas, uma coisa é planejar e a outra coisa é a execução. A gente sabe que precisam estar relacionadas, para que a execução ocorra bem, precisa haver um bom planejamento, mas esse planejamento, ele deve estar aberto para sofrer alterações, né, porque a prática, ela às vezes altera um pouco a teoria. E aí também é importante pensar numa produção final, ou seja, no encerramento dessa sequência didática. Geralmente alguma coisa que envolva um trabalho coletivo, um trabalho individual, uma exposição, enfim. Alguma coisa que feche esse ciclo em relação a essa aprendizagem. Quais são os elementos que devem conter necessariamente em um planejamento de uma sequência didática? Basicamente, o planejamento ele precisa trazer um tema sobre o qual toda a sequência vai se alicerçar, os objetivos, e aqui nos objetivos a gente coloca também a questão das habilidades. Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas a partir desse objetivo? Os conteúdos, as habilidades em si, o tempo de execução, quantas aulas essa sequência didática vai precisar para ser realizada, quais os materiais serão utilizados para as atividades, o detalhamento de cada aula, né, a sequência das atividades e a finalização ou encerramento. Aqui eu trouxe um exemplo de uma sequência didática, uma possibilidade, dentre tantas outras, de se trabalhar um tema específico. Nesse caso, estou tratando aqui do 6º ano, a ideia é trabalhar ensino fundamental, 6º ano, o componente curricular arte, e aí a sequência didática tem como tema arte e cultura indígena. O objetivo seria conhecer e compreender a arte dos povos indígenas brasileiros. Os objetos do conhecimento elencados para essa sequência didática seriam arte e natureza, desenhos e padronagens, arte e imaginário, arte e artesanato. Aqui eu elenquei o conjunto das habilidades, né, dentro da BNCC. Eu selecionei as habilidades número 1, 4, 7, 6, 31 e 34 para a arte, dentro do bloco do 6º ao 9º ano, e o tempo para a execução dessa sequência didática, 3 aulas. Na primeira aula, cujas habilidades seriam as habilidades 1 e 4, eu tenho aqui um conjunto de procedimentos. Para começar, antes da aula, a ideia é propor que os alunos pesquisem sobre os povos indígenas brasileiros, sua arte e cultura. Então, eles vão fazer um levantamento inicial, né, sobre a arte e a cultura dos povos indígenas e vão trazer essas informações para a sala de aula. A introdução, né, já na sala de aula, já depois dessa pesquisa prévia dos estudantes, é fazer um levantamento dessas ideias e discussão sobre a pesquisa dos estudantes. Então, nesse momento, o processo cognitivo que se vai abordar, que se vai trabalhar, é o lembrar. Então, vamos trazer aqui o lembrar e o compreender também. Então, os alunos eles vão lembrar da pesquisa, o que compreenderam sobre o tema, né, dos povos indígenas, sobre a arte e a cultura desses povos, para poder avançar dentro dessa sequência. No desenvolvimento da sequência, a ideia é propor um momento de fruição e escuta sensível da música Benque, para começar, né, a reproduzir a música Benque, de Milton Nascimento e Márcio Borges, que é uma música que vai tratar dessa temática indígena.
e, a partir disso, conversar com os alunos sobre a relação dos indígenas com a natureza. Então, essa é uma forma de introduzir o conteúdo, né, pedindo para que os estudantes eles façam uma abordagem prévia, tenham um contato prévio com o tema, e a sequência didática ela tem por característica também considerar os conhecimentos prévios dos estudantes. Então, ela não parte do nada, ela parte já da ideia de que os estudantes sabem alguma coisa e aproveitar esse conhecimento. Então, após essa escuta sensível da música, o próximo passo dentro dessa sequência, dentro desse exemplo, dessa proposta de sequência didática, seria propor aos alunos que observem uma imagem da produção indígena de desenhos em padronagem geométrica sobre o tecido, né, uma imagem muito específica, e apresentar uma pauta para o olhar. Então, vamos ver essa imagem e vamos ver como isso vai funcionar. Então, a segunda etapa seria apresentar uma imagem como essa, ou algo semelhante. Aí aqui a gente tem uma indígena, Kayapó, pintando figura geométrica em tecido. Então, essa aula específica, ela vai tratar do tema da natureza. Então, aqui você pode fazer uma conexão a partir de uma pauta para olhar, né, que é um script que leva o aluno a observar, a analisar os elementos da imagem e ver como a arte indígena ela está diretamente relacionada com a natureza. Não só pelos materiais utilizados, né, as tintas que são retiradas do próprio ambiente, da natureza, mas também as temáticas. Então, essa pauta para o olhar que vai ser proposta é uma maneira de fazer com que os estudantes observem, façam uma leitura da imagem. Nesse caso, perguntas como são as linhas e formas do desenho? Que materialidades estão sendo usadas, né? Que materiais, que elementos, como é feita a tinta usada para criar esses desenhos. Então, a ideia é que essa discussão ela avance para o tema da arte e da natureza, de como a natureza está presente na arte indígena. O traçado foi feito à mão livre ou com a ajuda de uma régua? O desenho segue um modelo ou é feito com base na imaginação do artesão? Lembrando que não há resposta certa ou errada. Aqui nós vamos trabalhar com a percepção e a interpretação dos estudantes. Outra pergunta possível é: os desenhos remetem a alguma cultura? Qual? Bom, passada essa fase, passado esse momento de observação, de análise, você pode ampliar o conceito sobre padronagens geométricas com grafismos simbólicos inspirados na natureza. É esse momento, né, que vai aprofundar um pouco mais o tema, né, como esses padrões são criados, qual a relação da natureza, como eles são pensados e representados. Para encerrar essa primeira aula, você pode propor que os alunos criem desenhos usando linhas e formas com base nesses estudos. Então, aqui a gente já tem um pouco dessa progressão das habilidades, né? A gente pede, primeiramente, que eles lembrem o que aprenderam, o que encontraram de informações na pesquisa. Daí a gente vai pedir que observem, que analisem, enfim, que façam que desenvolvam essa habilidade um pouco mais avançada. E na sequência a gente vai ter um processo de criação que vai ser o processo que vai finalizar essa aula, e é um processo cognitivo bem mais complexo. Na segunda aula, dentro dessa sequência didática, o tema a ser abordado é arte e imaginário, ainda dentro do tema maior, que é a cultura e a arte indígena. Aqui elenquei o conjunto das habilidades para essa aula específica, no caso, habilidade número 7 e habilidade número 6 de arte, do sexto ao nono ano. Você vai começar, né, a proposta é que se comece essa segunda aula com um tema mais amplo, né, com uma abordagem mais ampla, na verdade, com relação à arte e imaginário. A introdução. Converse com os alunos sobre seres imaginários de diferentes culturas e apresente imagens de alguns desses seres. Nesse caso aqui, algumas possibilidades estão apresentadas, né, o dragão oriental, a serpente Apophis, que na cultura, né, na mitologia egípcia, era o grande opositor, o grande oponente do deus Ra, e a serpente do templo de Kukulcán, no México. Então, aqui a gente tem essa última imagem, essa serpente, na verdade ela é uma escultura, ou um elemento arquitetônico desse templo. Disse que em determinado período do ano, né, especificamente um dia específico do ano, se não estou enganado, o equinócio de primavera,
a posição do sol, né, as sombras que ele produz, fazem com que se tenha a ilusão ótica de que essa serpente está descendo o templo. Isso é muito interessante. E o dragão oriental já é um elemento, né, um ser mítico e místico bastante conhecido. Então, a proposta é apresentar esses seres imaginários de culturas diferentes, né, levando a discussão a um nível mais global, para poder trazê-la para um nível mais regional, mais local, mais nacional. Então, você pode propor uma pauta para olhar também, né, perguntando: o que você achou das imagens? Há semelhanças entre elas? O que lhe chama a atenção na representação desses seres imaginários? Você reconhece as culturas de cada imagem? E aqui já ir desenvolvendo uma discussão, né, uma análise a respeito de uma cultura global, sempre com esse tema do imaginário. Na sequência, no desenvolvimento, converse com os alunos sobre narrativas indígenas brasileiras envolvendo serpentes. Então, essas narrativas indígenas brasileiras são bastante comuns, né? O tema da serpente. Apresente a lenda da serpente adormecida ou serpente encantada, né, de São Luís do Maranhão. Só fazendo uma observação, essa lenda conta que debaixo da ilha de São Luís existe uma serpente adormecida e que quando ela despertar, ela vai engolir toda a ilha e fazê-la afundar. Então, promovam um momento de escuta sensível da música A Serpente, outra lenda, do artista maranhense Zé Cabaleiro, que também, né, que fala exatamente sobre essa lenda. Você pode ainda complementar esse momento de fruição e de análise com a observação, né, a leitura visual dessa estilogravura, ou de algo semelhante. Nessa estilogravura, especificamente, ela representa a lenda da serpente do Maranhão. Ela é de autoria de Ayrton Marinho. Então, aqui você já vai adensando, aprofundando um pouco mais sobre o tema, e já levando para a questão regional. Né? Já saímos do global, né, do geral, e estamos entrando dentro do tema específico até chegar no tema do imaginário, a arte imaginária na cultura indígena. Ainda no desenvolvimento, apresente a maluana, né, ou roda de teto. Esse é um objeto típico dos povos Uaiana e Aparaí, povos indígenas, e ele é um objeto místico, um objeto de proteção, que é colocado no teto de algumas ocas. Então, ele tem o formato, né, o seu formato, na verdade, é uma roda de madeira, representa uma granha-arraia mística. E no seu interior, ele é decorado com seres imaginários, com seres místicos, e alguns até representam serpentes. Então, apresente a maluana para os alunos, e proponha a nutrição estética com base na observação de suas cores e formas. Você pode também fazer uma pauta para o olhar, né? Perguntar: o que vocês veem na imagem? Esses seres que estão representados lembram alguma figura que você conhece? E por aí vai. Então, para encerrar, proponha a criação de seres imaginários com base na conversa e nas imagens apresentadas. Na terceira aula, a última aula dessa sequência, o tema seria arte e artesanato na cultura indígena. Então, antes da aula, mais uma vez, você pode propor que os estudantes pesquisem sobre o artesanato produzido pelas comunidades indígenas do Brasil. Se for o caso, é possível até fazer uma exposição desses artesanatos na escola. A introdução da aula seria, né, um levantamento de ideias e discussão sobre a pesquisa prévia que os estudantes fizeram, lembrando a importância de utilizar, né, de valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes. Pergunte se os seus alunos, se os alunos e seus familiares possuem peças de artesanato originário da cultura indígena. O desenvolvimento. Apresente a obra Mulher Tupi, de Albert E. Colt, e propõe uma leitura da imagem. Essa é uma pintura que a gente vai ver mais adiante, mas de antemão eu digo que ela é uma pintura histórica, né, do momento da colonização do Brasil, feito por um artista holandês, que veio para fazer o registro e representação da cultura brasileira naquela época. Então, a ideia é comparar a pintura com imagens da produção de cestarias na atualidade, fazer um comparativo com uma representação do passado, com um olhar estrangeiro, com o que se faz hoje em termos de artesanato indígena.
e apresente o conceito de simetria e seus tipos. Então, a imagem é essa, né, foi feita em 1641, no período da colonização brasileira, e aí uma pauta para o olhar, né, levando o estudante a fazer uma análise visual, né, interpretar também o conteúdo dessa imagem, dessa pintura. Você pode perguntar: o que a mulher carrega? Como as figuras humanas são representadas? O que há na paisagem? Então, tudo isso leva o estudante já a fazer uma leitura visual. E aqui a gente tem aquele processo cognitivo de identificação. Junto com essa imagem, você pode trazer a imagem de um artesanato, de um cesto, nesse caso, contemporâneo, né? Um cesto feito na atualidade. E aí você faz a comparação. Há semelhanças entre esse cesto e o da pintura? Que figuras aparecem neles? O que será que significam? Lembrando que são respostas pessoais e que não há certo e nem errado. Você vê um padrão se repetindo, né? E aqui eles vão fazer a análise em ambas as imagens e vão discutir a questão do padrão. Nesse momento, o professor aproveita para aprofundar a ideia de padrão e simetria também. Aí, para o encerramento dessa aula e da sequência didática como um todo, retome com a turma os conceitos de padrão e simetria. Aqui a gente também tem uma ideia de interdisciplinaridade, né, a ideia de simetria, de padrão, tem aí algo a ver com a matemática. Oriente os alunos a criarem padrões, desenhando-os sobre o papel, experimentando usar barbantes ou linhas coloridas para dar volume. É importante aqui, como se vai utilizar a colagem de barbantes sobre o papel, pode-se utilizar cartolina, né, cortada no tamanho A4 ou no tamanho integral, para que a produção ela fique mais firme. Ao final, promova uma exposição e apresentação coletiva dos trabalhos, de todos os trabalhos da sequência didática, e uma roda de conversa para que os alunos falem sobre suas experiências e processos de aprendizagem. Aqui você vai escutar, né, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades que os estudantes tiveram. Avalie-os também a partir, né, não somente das produções, mas também da maneira como eles se expressam a partir das experiências. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado dessa sequência didática. Lembrando que é uma possibilidade dentre muitas e que a criatividade e a experiência do professor, né, na hora de construir uma sequência didática, é o que conta mais. É o professor que conhece os seus estudantes. Então, a partir dessa estrutura, o que a gente pretende é apenas apresentar uma possibilidade. Espero que seja útil e a gente se vê no próximo encontro. Até mais.